Fala galera, vamos então à entrevista do técnico Felipe Luiz após a grande goleada sobre a Portuguesa, desencantou aí o artilheiro que foi comprado pelo Flamengo, então tem muito para falar o técnico Felipe Luiz sobre essa grande vitória pelo Campeonato Carioca e a liderança conquistada momentaneamente pela primeira vez na competição. Então, mas antes, peça a sua inscrição aqui no canal, é de graça, não paga nada, basta você clicar neste botãozão abaixo aí e inscreva-se, você fica super ligado aqui no Rubro Negro Carioca. Deixe também o seu like, isso ajuda demais aqui o nosso trabalho. Então vamos aí à entrevista do técnico Felipe Luiz, que está se ajustando para conseguir essa grande entrevista. Vamos lá, Felipe. Não sei, vocês que me digam aí se tá dando para escutar bem ou não. Vocês que falam. Boa noite, Felipe. Boa noite. Boa vitória, lá Obrigado. da Flá TV. Queria que você comentasse a importância de dar minutos a jogadores que estão recuperando a sua melhor forma física, né? No caso do Arrascaeta, do Everton Cebolinha, do Luiz Araújo, uma vitória tão impactante como essa de hoje. É importante, como eu sempre falo, né? Na minha opinião, o jogador, o atleta profissional, ele é uma máquina de adaptação e conforme esses jogadores que estavam de férias, que começaram a treinar, que alguns vieram de lesões graves, estão somando minutos novamente para o corpo deles se adaptar ao que é o jogo, ao ritmo de jogo, à intensidade do jogo, a intensidade que o nosso time quer impor, e com uma pressão muito forte, para aguentar também às vezes esse jogo de transição, e então só no treino a gente não consegue. Então esses jogos assim são importantes para que eles possam somar minutos, e somando as adversidades que existem durante o jogo, com viagem, com gramado e com todo tipo de complicação, é melhor ainda para que esses jogadores possam somar esses minutos e fisicamente eles entrar no mesmo ritmo dos que já estão um pouco mais à frente. Pinta de Freitas, a doutora da quebrada. Eu prometi entregar minha vida para fazer a diferença de verdade. Será? Você saber que tem que fazer essa gestão de elenco, conseguir fazer, ter reservas, jogadores da base também, ter titulares e conseguir os resultados, né, de fato. E hoje com propriedade. Eu queria que você falasse um pouco desse jogo, da tua leitura que você mais gostou de ver hoje aqui também. E também do Danilo, né? Você tinha falado que ele tinha condições e jogou o jogo inteiro. Também um pouquinho do Luiz Araújo, se puder falar desse grande momento que ele está vivendo. Para um treinador sempre é importante ter opções, ter concorrência entre eles, que eles possam competir pela posição, pela vaga no time, que eles falem no campo, e aí quem quebra a cabeça sou eu. Você pode fechar a porta aí? Obrigado. E aí quem quebra a cabeça sou eu, né? E a gestão, quem vai fazer sou eu, os problemas que vai resolver sou eu, mas é muito bom ter essas opções, né? Desses jogadores que são tão importantes para mim. O Danilo estava em condições de jogar, vinha treinando separado, mas até dezembro ele estava jogando titular na Juventus, e é importante que ele volte a ter minutos, que ele volte a se reencontrar, e também que ele entenda um pouco do que eu quero, né, sobre a linha defensiva, como jogar de zagueiro, o que eu peço para os zagueiros, todos os conceitos, e que ele vá conhecendo cada vez mais para que possa ir se ambientando e se adaptando à equipe. Não tenho dúvida que eleva muito o nível, um jogador de altíssimo nível, né? E o Luiz Araújo também, o tipo de jogador que cada vez que você precisa dele, ele está disponível, eleva o nível também do time cada vez que entra, e desses jogadores que chega um momento que o treinador tem que tomar uma decisão, né? Porque cada vez que joga assistência, gol, é decisivo, eleva o nível do time, então com certeza eu fico feliz de ter essas opções, essa dor de cabeça. Boa noite. Queria te comentar sobre o Alan, porque a gente viu uma evolução muito boa dele nessa início de temporada, na verdade, né? É uma opção tática que você adaptou algum ajuste nele tático, ou o jogador desenvolveu esse ano? Porque, assim, o jogador não desaprende a jogar, né? Ele não desaprende. Só que esse ano a gente viu que ele está bem evoluído em relação a dar passes que quebram linhas entre a defesa e o ataque. Ajudou bastante no segundo gol também. Bom,
vou repetir um pouco o que eu falei no outro jogo que ele jogou no Maracanã, né? O talento que esse jogador tem, todo mundo sabe. O Flamengo foi atrás dele porque ele é um grande jogador. O Sampaoli pediu a contratação dele porque sabe o que ele pode render. Não estava num bom momento quando o São Paulo chegou, não estava, veio com uma lesão, não estava num bom momento ano passado, também pela cabeça, né? Porque o jogador ele precisa estar mentalmente leve, limpo e com uma mente forte. E desse jeito ele veio esse ano. Eu falei também na outra entrevista, para os volantes são os que eu mais exijo do time, são os que mais têm funções, tem que fazer muitas coisas dentro do campo, são os mais exigidos, os mais corrigidos e os que mais também tomam bronca, né? Então, cabe aos volantes querer aprender, querer continuar crescendo, e ele aceitou tudo, tá fazendo tudo que eu peço. Obviamente que tem coisas que corrigir, como todos os outros, mas como é uma opção muito clara para que eu possa escolher depois entre os 4 volantes que eu tenho no elenco. Quinto com o Gerson, né? Eu queria que você falasse dessa estratégia de usar o time alternativo, deu certo, né? Ganhou o jogo, e também essa estratégia a longo prazo, que também tem o jogo do próximo fim de semana, que é um clássico, né? Poucos jogadores, testa, vai bem, e como que é a preparação para o clássico? Bom, como eu disse também, ainda estamos em pré-temporada, tivemos que nos adaptar para a final da Supercopa, mas esses jogadores não deixam de estar em processo ainda de readaptação ao alto rendimento, né? Então, pelo meu planejamento, o planejamento da minha comissão, junto com o preparador físico, decidimos ir dando minutos, né, de modo gradativo aí para que eles pudessem se entrar em ritmo de competição o antes possível, mas com uma certa segurança. Então, esses jogos são importantes para poder dar ritmo para todos os jogadores. Sei que poderia ter usado todos os que jogaram na final também, estão todos bem, mas não tem nenhum sentido eu fazer isso na pré-temporada, sabendo que o jogo ainda, durante o ano, vamos ter 80 jogos, né? Mas é muito difícil falar de time alternativo com o time que eu entro no campo hoje, né? O time é muito forte, pode bater de igual para igual com o time que jogou na final, então eu não vejo, estou usando os reservas, eu vejo que estou dando minutos para todo mundo, eles estão me deixando com dor de cabeça, estão tendo os minutos para poder jogar. E como a gente vai falar de time reserva ou time alternativo com Arrascaeta, Juninho, Luiz Araújo, Cebola, Everton, Alan, todos, como eu posso falar de time alternativo? É muito difícil. Então, serve para que eles possam se desenvolver e me deixar com dor de cabeça. Sim, tô. Parabéns pela vitória. Obrigado. Permite sair um pouquinho do assunto do jogo. Você que é um técnico que nos seus 2 títulos com a camisa do Flamengo, né, como técnico do Flamengo, você mencionou a tragédia do incêndio que aconteceu há quase 6 anos, e ontem saiu a informação, inclusive a nota oficial do Flamengo, do último acordo feito com a última família que faltava acordar sobre o Christian, né, que acabou também falecendo nessa tragédia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, você que é um técnico que tem mencionado esse fato todas as vezes que ganha título, e agora com esse acordo, enfim, tendo chegado a um final positivo. Como eu disse, eu tenho uma conexão muito forte, eu sinto essa conexão com eles, porque lá tem um memorial lá no Ninho, eu vou muito sozinho, fico sentindo... Eu não estava aqui quando aconteceu essa tragédia, mas eu sou pai, e eu sei o difícil que deve ter sido para um pai, o pai desses 10 meninos, você entregar um menino para jogar futebol com um sonho e pegar num caixão, né? Então, nenhum dinheiro, nenhum acordo do mundo vai fazer a dor deles passar. Nenhum acordo do mundo, mas sim o que a gente pode fazer é tentar dar carinho, dar todo o apoio e o suporte para ele, dizer que a gente também sente, né, essa dor. Como eu falei, eu também tenho filhos e sei o difícil que é isso, mas que pode ser isso. E ninguém deseja passar por uma coisa assim. Então, a única coisa que eu posso falar é meu apoio a todas as famílias, vou estar sempre lá, sempre lembrando deles, a minha vida inteira vou estar lembrando desses meninos. E agora vai ter uma missa lá, eu com certeza vou ir também, vou ver os pais, porque, como eu falei, eu sinto que eles estão comigo,
Eu sinto isso, não sei como explicar, mas comecei na base e deu tudo certo na base. Por quê? Porque eram os meninos da base, né? Então, sinto, acredito e tenho essa crença dentro de mim. E espero que eles possam ter o coração confortado. Boa noite. Felipe, antigamente, quando se trocava o time, saía o time titular e entrava no time de reserva, digamos assim, a gente percebia uma diferença muito grande no modelo do jogo. E eu até falava isso agora, que com você, independente de quem joga, se joga o time titular, se joga o time reserva, hoje no segundo tempo você tirou ali e colocou praticamente todos os garotos da base, tudo garoto da base que você tinha à disposição no banco, e a gente percebe o time jogando do mesmo jeito. O presidente chegou a falar que ele quer fazer, desde a base ao profissional, o mesmo processo para que não tenha essa diferença quando um garoto ele saia do 20 e venha para o profissional. Queria saber como é que está o andamento desse trabalho e se você e o Boto têm conversado bastante com os técnicos das categorias de base para poder manter o mesmo processo, tanto no time principal como também no time da categoria de base. Acho interessantíssima a tua colocação, a tua pergunta, porque é um grande sonho que eu tinha quando eu trabalhava lá na base, era isso, que todas as categorias pudessem jogar a Flamengo, né? Que esse modelo de jogo que a torcida exige. Porque é incrível, né? Todo mundo exige vitórias, mas a torcida do Flamengo só ganhar não é suficiente. Existe uma forma de ganhar, ou até uma forma de perder. Porque você pode perder, mas existem formas. Propor jogo, pressionar o adversário, sempre tentar atacar o adversário de uma forma vertical. Isso é um modelo de jogo. E por sorte, hoje, como você falou, por sorte não, por trabalho, como você falou, os meninos que eu coloquei hoje trabalharam comigo na base. Tinha ali o Pablo, que trabalhou comigo no Sub-17, entrou o Wallace, o Guilherme e o Chola, que trabalharam comigo no Sub-20, foram campeões mundiais comigo, e sabem como eu trabalho. Então eu não preciso nem falar para eles do jeito que eu gosto de jogar, porque eles já sabem, porque já treinaram comigo, já passaram por todos os processos de treinamento, já sabem quando eles têm que atacar o espaço, quando eles têm que vir no pé, eles sabem tudo. Então eles treinaram, sim, durante a semana para vir para esse jogo, mas mesmo se não tivesse vindo, eles tiveram já o conteúdo e beberam da água do modelo de jogo que a torcida exige. E fico muito feliz de ver os meninos, como o Matheus Gonçalves também, desfrutando, fazendo gols e sendo importantes dentro desse modelo, porque assim, eu tenho muito carinho pela base, eu fui muito feliz, eu fui muito bem recebido, muito bem tratado, aprendi muito lá dentro, e é o mesmo sonho do presidente, é o meu sonho, de ver desde o Sub-8, Sub-9, Sub-10, tentando jogar da mesma forma, e quando esses meninos cheguem, que a gente possa ver que nem no Barcelona, né, os meninos de 17, 18 anos já fazendo tudo o que fazem os que estão ali muito mais tempo. Então, esse é o principal objetivo. Temos, sim, conversado, eu principalmente converso muito com o treinador do Sub-20, pelo contato direto que a gente tem, mas ainda não integramos todos, porque houveram muitas mudanças, mas conforme foram passando as semanas e também eu ter um pouco mais de tranquilidade, porque foram muitos jogos agora e não estou tendo tempo, a gente vai sentar para conversar e sem dúvida nenhuma bater papo sobre a metodologia de trabalho. Ok. Sim. Eu queria saber o seguinte, pergunta bem prática. Você escolheu vários jogadores, como a gente pode esperar a preparação do time para o estado de uma diferença? Boa pergunta. Vou hoje não, mas amanhã de manhã eu já vou começar a estudar o Fluminense. Sinceramente, não vi. Vi o jogo deles contra a Portuguesa, porque tinha que estudar português e acabei vendo também o jogo deles. Mas tem uma ideia muito clara já do que como o Mano joga, como ele gosta de jogar. E depois vou decidir o plano de jogo em função do que vai apresentar o Fluminense, né? Mas as peças eu vou escolher mais perto do jogo e vocês vão ficar sabendo uma hora antes do jogo. Tá ok? Tá ouvindo? Sim, estou escutando. Eu queria que você falasse sobre o primeiro gol, né? Foram os tantos gols, né? Mas falasse do Juninho também, né? Que é importante destacar, toda a homenagem também ao Varela, acho que é um momento importante. Eu queria que você falasse sobre esse primeiro gol dele e que veio para essa função, né? Sim,
foi muito legal que ele e todos os jogadores prestaram homenagem ao Varela, porque o Varela é um cara muito querido. É daqueles líderes silenciosos que temos no elenco, um cara que trabalha o tempo todo, apoia sempre o companheiro, sabe sempre agregar o grupo da parte que toca, seja jogando, seja no banco, seja entrando 1 minuto, é um cara que dá tudo o que tem pelo Flamengo, e é muito prazeroso trabalhar com o Varela. A gente ama bastante ele, sim, eu posso te falar que é o cara que eu adoro trabalhar. E o Juninho fez essa homenagem pelo gol, né, mas eu vim de gol, e é importante que ele faça gol, que ele tenha essa ambição, que ele seja egoísta em alguns momentos, que ele precisa de gol. Tá? Mais que ele luta pelo time, ele pressiona, ele ataca o espaço, ele faz tudo o que eu quero, ele precisa dos gols. E é importante que ele marque. Eu tirei ele um pouco antes hoje, porque eu vou precisar dele também pro Fla-Flu, e ele também vinha de um tempo aí sem treinar, mas é um jogador que já tá cada vez mais solto, cada vez melhor, cada vez com a camisa do Flamengo já, cada vez fica melhor nele. Então, que ele se sinta parte, que a nação abrace ele, porque é um jogador que vai dar muito pra gente, e eu tô feliz de tê-lo aqui conosco no elenco. Felipe, boa noite, parabéns pela vitória. E até complementando a pergunta sobre o Fluminense, além do Fluminense, são mais 2 outros clássicos em sequência. Até agora, você tem buscado uma preocupação muito grande de poupar parte do elenco, até para poder dar a minutagem a esses jogadores, equilibrar a minutagem que você tem em mãos. Mas como é que você está pensando essa sequência? Vai ser um pouco mais difícil você conseguir fazer isso. Penso no Fluminense. Mais nada do que no Fluminense agora, nesse momento. Depois é Botafogo e Vasco, né? É isso? Para o jogo do Fluminense, como eu falei, o grupo agora, esses jogadores que jogaram hoje vão ter folga amanhã e se juntam na sexta-feira. A partir da sexta-feira, para mim, todos iguais, do zero. Todos com minutagem, jogaram 90 minutos, a maioria deles, tirando Cebola, Rasca e Luiz Araújo. A maioria deles jogou 90 minutos. E então vou decidir o plano para o Fluminense, os jogadores que vão começar, e vou analisar depois do jogo do Fluminense o que eu vou fazer para o Botafogo. Mas claro que quero ganhar. Não vou entrar nem para empatar nem para perder nenhum jogo nunca. Mas mesmo se não começarem todos os titulares que começaram na final, os jogadores que eu vou colocar no campo vão ser os que eu acredito que vão ser os melhores para vencer o jogo. E se eu não acredito que eles são os melhores, não vão ser eles que vão começar. Então eu vou escolher um time que eu acho competitivo sempre para poder vencer o adversário que venha pela frente, independentemente se vale 3 pontos, se vale título, se é um amistoso contra o São Paulo. Sempre vou pensar em vencer o jogo, em ganhar, em propor, em impor, mas também juntar a parte física, que também é importante, porque, como eu falei, são 80 jogos durante a temporada. Ou seja, fugi da tua pergunta, não te respondi nada, mas como não contra o Fluminense, pode ter certeza que vamos para vencer, tá bom? Obrigado, pessoal. E fim da entrevista coletiva do professor. Então tá aí, minha gente. Fim da coletiva do técnico Filipe Luiz, né? Que disse da expectativa de pegar também o Fluminense no sábado. O Flamengo tem o Fluminense pela frente. Essa vitória deu ao Flamengo a liderança momentânea do Campeonato Carioca. O Flamengo tem 13 pontos, mesmo no número de pontos do Vasco e também do Volta Redonda, mas parece que o Macaé e o Volta Redonda se enfrentam, e aí, caso de empate, o Volta Redonda assume a liderança, e caso de derrota do Macaé, acho que o Macaé tem 11 pontos, também o Macaé assume, então, a liderança momentaneamente, até porque essas equipes têm um jogo a mais. Então, o Filipe Luiz falou sobre os garotos do Ninho, falou sobre a estreia do gol, né, do Juninho, falou também da estreia do gol do Georgiano e Arrascaeta, da importância de ter um elenco forte, seja ele titular, seja ele um time misto, como foi essa partida contra a Portuguesa, essa goleada. O Flamengo mantém aí o melhor ataque e a melhor defesa do Campeonato Carioca. Vamos com tudo, um abraço, se inscreva no canal, deixe seu like, até a próxima. Isso aqui é Flamengo. Tchau, galera, valeu!